Paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículos 24 e 25, que diz: Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência, e as obras más não podem permanecer ocultas. Então, nós vamos ver Paulo, a partir do versículo 17, ele dando diversos conselhos, e vai estar falando acerca dos presbíteros da igreja. Paulo ele vai falar a respeito acerca dos presbíteros, e vai dar ali vários conselhos, não só a igreja de Cristo no passado, como também a Igreja de Cristo aqui no presente, para todos nós. E Paulo ele começa no versículo 17 dizendo: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação do ensino. Nós vamos ver Paulo aqui falando que o presbitério, todos que são presbíteros, eles lideraram bem a igreja, são dignos dessa dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Nós vamos ver que os líderes fiéis da igreja, eles devem ser apoiados e estimados. Eles são frequentemente alvos de críticas, porque a congregação ela tem expectativa que não são realistas. Nós precisamos entender que aquele que está no ministério de ensino, pregando, ensinando, não vai agradar todo mundo. Nós precisamos observar, ver, analisar como estamos tratando as lideranças. Muitas das vezes, se deixarmos, nós vamos estar buscando, encontrando mais erros do que qualidades. Isso são coisas que já acontecia lá no passado. E Paulo está dizendo, não, aquele que governa bem, ele é digno de honra. Outro ponto a ser questionado, nós vamos ver que Paulo, ele em suas cartas, ele vai falar que não foi pesado a ninguém, ele vai falar sobre esse cuidado de não ser pesado, mas nós vamos ver que Paulo também ele faz nós refletirmos, a respeito da liderança, se eles realmente estão recebendo apoio financeiro suficiente, permitindo que vivam sem preocupação, e tenham a necessidade da sua família suprida. Muitas das vezes nós podemos falar que amamos a nossa liderança, amamos a nossa igreja, ficamos felizes quando as coisas acontecem, quando compro alguma coisa, quando as coisas estão acontecendo, mas muitos dizem que ama, dizem que estima, tem uma grande estima pela sua liderança, mas não cooperam, não cooperam com dízimo, não cooperam com oferta, e muitas das vezes aquele que é o líder, que está ali liderando, ele está trabalhando na pregação e no ensino, e que depende realmente de ser ajudado, depende realmente de que, do sustento, depende da igreja, ele vai passar até por necessidade, dificuldade, porque todas as vezes aqueles que dizem que ama a obra, que ama a sua liderança, eles só dizem que ama de boca, mas não cooperam, até mesmo financeiramente. Nós vamos ver que Jesus e Paulo, eles enfatizam
né, sobre a importância de dar apoio financeiro àqueles que nos lideram, né, e nos ensinam. Quando nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 7, onde Jesus ali ele envia, né, os 70 para a sua missão, né, a missão dos 70 e dos seus discípulos ali, ele diz: ficai nessa casa, comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que trabalha, ele é digno do seu salário. A questão aqui não é discutirmos, né, o quanto a liderança está fazendo ou deixou de fazer. A questão aqui é o quanto nós estamos honrando, o quanto nós estamos abençoando. Muitas das vezes, podemos dizer que amamos, mas não estamos cooperando. Isso está impactando. O primeiro a ser impactado é a liderança, daquele que está pregando e ensinando, que depende de ser sustentado até mesmo pela igreja. O versículo 18 diz: porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno de seu salário. É o que o próprio Senhor Jesus está falando, é o que Paulo coloca aqui também. No versículo de número 19: não aceites acusações contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quando aos que vivem no pecado, repreendo-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guarde essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Então, os líderes da igreja não são isentos de pecado, né, de falhas, de erros, mas são frequentemente criticados por razões erradas, né, imperfeições menores, fracasso por não atuarem de acordo com a expectativa de algumas pessoas, conflito de personalidade. Então, deste modo, Paulo ele diz que as acusações não devem sequer ser ouvidas, a menos que haja 2 ou 3 testemunhas confirmando-as. O apóstolo diz também que aqueles líderes da igreja que vivessem pecado deveriam ser confrontados em relação ao seu comportamento e repreendidos. Mas toda repreensão deve ser feita com justiça e amor, visando a restauração. Quando nós observamos, quantas pessoas têm levantado acusações, mas Paulo está explicando aqui, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas, nem houve. Quanto àqueles que estão vivendo no pecado, deve ser repreendido, seja a liderança ou não, deve ser tratado. Mas Paulo vai dizer que todos devem ser exortados, mas exortado, sem preconceito, e que não faça nada com parcialidade, deve ser feito com amor, deve ser tratado. Então devemos estar constantemente prevenido contra o favoritismo, contra dar esse tratamento preferencial a algumas pessoas e ignorar outras. Vivemos uma sociedade que privilegia os seus favoritos. É fácil dar tratamento especial àqueles que são talentosos, inteligentes, ricos ou bonitos, sem perceber o que estamos fazendo. Então tenha certeza de que você honra as pessoas pelo que são em Cristo, não pelo que são no mundo. Esse é o cuidado que devemos ter a cada dia, não tratando ali as pessoas com preconceito, porque a pessoa é mais favorecida, porque é mais comunicativa, a gente vai tratar melhor. Não, tem que tratar todos sem parcialidade. Nada deve ser feito com parcialidade. No versículo 22 ele diz: não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros.
converta-se puro. Então, Paulo ele diz que a igreja nunca deve ser precipitada na escolha de seus líderes, né? Especialmente tratando-se do pastor, porque pode agir de modo complacente em relação a sérios problemas ou pecados. É uma séria responsabilidade escolher os líderes da igreja, né? Eles devem ter uma fé firme e ser moralmente íntegros, tendo as qualidades descritas, né? Lá no capítulo 3, versículo 1 ao 13, nós lemos sobre isso. Nem todos que desejam ser líderes, né, de uma igreja são aptos, né? Esteja certo das qualidades de um candidato antes de oferecer-lhe uma posição de liderança. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos ser precipitados na escolha, né? Nós devemos ter cuidado e escolher, né, buscando a direção do Senhor, porque nem todos estão preparados para assumir cargos, seja de liderança, seja em qual parte for. Devemos ter cuidado na hora de escolher, né? Nós vemos no versículo 23, Paulo também dizendo: por causa do seu estômago e das suas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Então, Paulo está dizendo aqui, devido, de repente, pode ter sido uma infecção, uma enfermidade que Timóteo tinha adquirido, e Paulo está dizendo para ele: então não toma só água, toma um pouco de vinho, né? Qualquer que seja a razão, né, esta declaração não é um convite à indulgência ou ao alcoolismo. Então isso aqui não é uma liberação para as pessoas beberem vinho, se alcoolizar, nada disso. Paulo está falando de um processo aqui de enfermidade, né? Um momento de enfermidade. Que remédios naquela época não tem como nós não tem no dia de hoje para tratar certo tratamento. Então ele pede para que Timóteo tome, para que assim ele venha aliviar a dor, para que assim ele venha até mesmo se curar. Nós vamos ver que no versículo 24, no versículo 25, Paulo ele vai instruir a Timóteo a escolher ali os líderes da igreja, né, cuidadosamente, porque às vezes seus pecados não são óbvios, né, e pode demorar algum tempo para que sejam revelados. Os líderes da igreja ela devem viver de modo irrepreensível, né? Quando Paulo diz os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Então, antes mesmo de serem julgados, separados, né? E pode aparecer. Então, nem prossegue, nem inicia um processo de separação de obreiro, né? Ele diz, mas os de outros são descobertos depois. Então, no processo em que a pessoa foi comunicada, está sendo separada, podemos dar um exemplo também para algo, para o trabalho no ministério, para uma separação de obreiro, enfim. E no decorrer do tempo vai ser descoberto, né? E Paulo está dizendo ainda no 25 que da mesma forma, ele falou anteriormente do pecado, né? Agora ele vai falar a respeito das boas obras. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência. Então, ninguém que é separado, ele é separado antes, ele é separado para o santo ministério, para o obreiro na casa do Senhor, sem ser visto com antecedência suas boas obras. Então não se faz primeiro, né, não se faz depois que vai ser separado como obreiro, mas antes, com antecedência, já é visto as boas obras na vida daquela pessoa. Então Paulo diz, da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência. E as obras más não podem permanecer ocultas. Então, até mesmo aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que precisa ser revelado, né, ela não vai permanecer oculta, vai ser revelado. De repente, isso é no momento em que a pessoa está sendo provada, no momento em que a pessoa vai ser colocada em situações, né, para ser provado naquilo que é a sua é o seu chamado, naquilo que está sendo separado, naquilo que foi proposto, mas nada que está encoberto permanece oculto,
porque o Senhor é aquele que revela. Então, que nesse dia você fique com essa palavra. Então, que você venha olhar para a liderança com amor, né, honrando a liderança, não só em palavras, mas sendo fiel, né, naquilo que é o seu dízimo, a sua oferta, né, amando, vendo algum defeito, algum problema, e se precisar, acione 2 ou 3 testemunhas, no caso da liderança, de um presbítero, de um pastor, de alguém, para poder tratar o assunto, sendo você líder, não dê ouvido àquilo que uma pessoa trazendo a sua opinião vem a querer trazer para fermentar e criar confusão, né? Em relação ao que Paulo vai exortar, né, de que não devemos precipitadamente estar, né, participando de pecados, né, devemos nos conservar puro, como ele aconselha a Timóteo, em relação àquilo que está oculto, né, aquilo que realmente está escondido, né, nada permanece oculto diante do Senhor. Então, todas as obras boas ou más são manifestas, mesmo que algumas vai ser manifesta depois, né, porque está em oculto, porque está, né, coberta, mas tenha certeza que elas serão descobertas depois. E se identifica nesse processo, né, que nós, como líderes devemos estar observando e acompanhando e tratando todos os problemas relacionados, né, ao irmão, à irmã, ao líder. Devemos buscar do Senhor sabedoria para tratar todos eles. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.